Olá, alunos. Hoje, nessa aula, nós iremos trabalhar a propriedade dos materiais, a volatilidade. O que seria volatilidade? A volatilidade está ligada à facilidade que a substância tem de passar do estado líquido para o gasoso. Ou seja, é a facilidade que um líquido, uma solução líquida, tem de passar do estado líquido para o gasoso, ou seja, o ponto de fervura, o ponto de mudança de estado físico. E há algumas condições que influenciam na volatilidade, que são a pressão, que é a pressão de vapor, e a temperatura, que é uma propriedade da pressão de vapor. Pressão de vapor. A pressão de vapor é uma medida da tendência de evaporação de um líquido. Quanto maior for a sua pressão de vapor, mais volátil será o líquido, ou seja, mais fácil será de entrar no estado gasoso, passar do líquido para o gasoso. E menor será a sua temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição é a temperatura onde o líquido passa do líquido para o vapor, ou seja, que há essa transição do estado físico. Ou seja, pressão de vapor é a pressão exercida de um vapor quando está em um equilíbrio termodinâmico. A termodinâmica é o estudo que estuda a transição dos estados físicos da matéria, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e vice-versa. Com o líquido que lhe deu origem, ou seja, a quantidade de líquido, ou seja, a solução, que evapora, é a mesma que se condensa. A pressão de vapor em uma solução. Resumidamente é isso. A temperatura é uma das propriedades da pressão de vapor, na qual nós devemos também estudar. Aqui temos uma imagem que mostra o quê? Na parte superior, onde a gente vê pontinhos azuis, é onde está a pressão de vapor, a pressão do ar sobre o líquido. E conforme a pressão vai acontecendo sobre o líquido, esses pontinhos azuis são nada mais, nada menos do que o líquido se tornando em vapor, ou seja, evaporando. Aqui temos outra imagem que é com exemplo. Aqui temos um gráfico com 3 elementos: água, álcool e éter. O que nós podemos observar? Que quem tem maior pressão de vapor é o éter, como a gente pode ver nessa linha vermelha. O álcool vem em segundo e a água em terceiro. Resumidamente, seria o quê? Se eu pegasse uma vidraçaria, um copo, colocasse em um água, no outro álcool e outro um composto de éter e deixasse ao ar livre, determinado tempo passado, a quantidade do composto de éter iria evaporar com mais rapidez do que o álcool e do que a água. Nós iríamos poder notar que a água se manteve quase igual, o álcool iria ter diminuído, ou seja, evaporado, só com a pressão do ar, da temperatura ambiente, e o éter mais ainda. Temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior será a pressão de um vapor exercida sobre um líquido. Isso está também relacionado à pressão atmosférica. A pressão atmosférica, gente, é a pressão do ar, onde a gente vive. Um exemplo que eu posso dar é que a pressão atmosférica ela é maior em lugares de maior altitude. Ou seja, de acordo com a altitude, a pressão atmosférica é maior e a pressão do vapor Quanto maior a pressão atmosférica, maior será a pressão de vapor. O aumento da temperatura fornece mais calor para as moléculas, provocando maior agitação entre elas. Ou seja, quando acontece essa agitação entre as moléculas, elas se rompem
e acontece essa transição do estado líquido para o gasoso. Massa molecular. Massa molecular é também um fator que influencia. Compostos de massa molecular mais alto necessitam de maior calor para conseguir romper suas ligações intermoleculares e, por fim, evaporar. Assim, quanto maior a massa molecular, maior será o ponto de ebulição da substância. Ou seja, na massa molecular acontece o seguinte: cada elemento, cada substância tem um valor determinado de massa molecular. É como se fosse o peso dela. E aquelas que têm maior massa molecular necessitam de maior calor, maior temperatura, para conseguirem romper em suas ligações e assim poderem passar do estado líquido para o gasoso. Ou seja, elementos com massa molecular, substâncias com massa molecular mais alta, são menos voláteis. Ou seja, porque a volatilidade é a facilidade que um composto tem de passar do estado líquido para o gasoso. E se um composto de massa molecular mais alto, ele não consegue passar rápido, ele demora mais, ele precisa de maior temperatura, ele precisa de maior agitação para que aconteça essa transição. Isso ocorre porque suas moléculas apresentam baixa movimentação e precisam de grande quantidade de energia para mudar de fase. Por isso, sua volatilidade será menor. A massa molecular também está relacionada à força intermolecular. A força intermolecular é a força que as moléculas exercem dentro delas para manterem os átomos unidos. Ou seja, quanto maior for a força intermolecular, mais difícil, ou seja, menor volatilidade terá esse composto. Por hoje, nós temos essa introdução. Na próxima aula, eu estarei detalhando um pouco mais sobre essas propriedades que influenciam na volatilidade